Como diz aí o brasileiro da Universal, esse negócio, aí os negócios, está nas mãos do meu Senhor, e vivo ele está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, porque ele vive, posso crer no amanhã. E ele vive. Então, como é que vocês estão aí? Nós vos saudamos. Mangema Fumoyeso, todos vocês estão saudados na bendita paz do Filho de Deus, aquele que na cruz deu a sua vida pela e para a humanidade. Seu nome é Jesus. Na paz deste aqui, eu vos tenho saudado. A Alemanha está mal, né? Muitos atropelamentos, assassinatos, só para enfurecerem a extrema-direita, para imitar o Putin. Alguém, o Trump. Extrema-direita é um problema na Terra. Ah, extrema-direita. Como diz a Savimbi, isso vai ficar feio. Tudo ficou feio na Terra. Não tivemos live hoje. Doravante vai ser assim. Vamos reduzir as lives no Facebook. Vamos fazê-las uma vez a outra. Vamos orar mais. Porquanto temos o último mês dos 6 meses à nossa frente e o jogo teria aumentado também por causa do último baluarte dessa montanha que já tombou. O líder da montanha já fugiu, mas o outro da outra montanha veio lhe dar cobertura. Só que vai sofrer danos, né? Vai sofrer danos na guerra que não é dele. E quando nós tomarmos essa montanha, que já foi tomada, ele vai voltar na montanha dele incompleto, pelo menos com algumas forças aniquiladas. Um já levou o Maigar do peito. Hã? Maigar! Como é que é? Miguel, na visão que tiveste, o gajo fez que o gajo atacou mesmo a igreja do Ramiro Mestre. Ah, é? A visão era como? Era como a visão. Ah, só apareceu os servos hoje. Não tem problema, não. Era quem então também? Esse que foi lá sacudir alguém. Esqueci. Sábado passado. Ah, sim. São muros falsos. O Rui já viu a multidão. O Rui não aceita que daqui a muitos dias. O Rui já disse daqui a poucos dias.
A visão não é para muito tempo. Então, igreja vazia, Miguel, é sinônimo de igreja cheia. Igreja cheia é sinônimo de igreja vazia. Quando está cheia, tem que desconfiar. É incrível. Amém. Eu vou criar fome na terra de ouvirem a minha palavra. A fome vai aumentar e eu vou diminuir a minha presença nas redes sociais. Já foi prometido e já comecei a cumprir. Só o Zoom é que não vai faltar, porquanto os domésticos precisam todos os dias serem sustentados com a ração celestial. Assim como Emmanuel em casa explicava aos seus discípulos o que ele pregava em parábolas. E alguém lhe disse: por que tu lhes explicas a nós, aliás, nos explicas e a eles lhes falas em parábolas? Sim, são dos alheios, são incrédulos, são duros de coração. Alguém me mandou uma mensagem hoje, pela primeira vez foi no Taya Ireide, tá aí? Foi na Pontinha, esteve aqui nessa semana no Facebook, pediu uma palavra, estava com as portas fechadas, desempregado, e no mesmo dia, depois da live, 2 horas depois, num dos lugares onde tinha dado documento, parece 2 lugares lhe ligaram, é incrível. Em 2 lugares onde tinha documentos, ligaram os dois e já foi fazer os procedimentos necessários. Eu acho que um, ou fez em dois, sei lá, e já está tudo feito. Falta só ele agora confirmar se aceita as condições, os procedimentos, e não sei o quê, para ser já recrutada. E ele contou seu testemunho. É novo. Chama-se Reide. Só lhe vejo mais no Facebook. Vocês deveriam. Quem que conhece essa senhora? Uma jovem. Ele possivelmente não sabe que tem live no Zoom. Quem conhece? Ele disse que esteve na pontinha. Mestre, Ah, a paz está do na Senhor, live? mestre. Amém. Sim, sim, mestre, está na live. Fala Glória aí. a Deus. Johnny. Sim, sim, mestre. Glória a Jesus. Era só para informar o mestre que a irmã está aqui, ela está a confirmar que está aqui, mestre. Ah, ok. Como não estava no chat. Então, e ele me disse que ele já me acompanha há muito tempo, mas não acreditava em mim. Não acreditava em mim. É incrível. Pediu perdão por ter duvidado. Foi tarde demais, deveria se acreditar naquela altura, mas na vida nunca é tarde enquanto se vive. Pedi desculpa por ter duvidado. E uma coisa ele me falou, e me foi revelado: tu és mais do que um Elias. Tu és mais que Elias. É incrível. Eu disse só, me foi revelado que tu és mais que Elias. E eu lhe respondi dizendo assim: ah, se a terra soubesse quem é que está na terra. E eu falei: ah, tá aí, rei de Pascoal. Ok. E eu disse: muitos também vão vir, como você. Eu disse que é Satanás que tem feito isso. Tem endurecido as pessoas, como disse Isaías. O príncipe deste mundo tem cegado o entendimento dos humanos para que não entendam, mesmo vendo, mesmo ouvindo, não percebam e assim não creiam para que se salvem. É incrível.
Eu disse, tu acordaste, tu despertaste, menina. Agora eu disse, busque a face do Senhor. Eu lhe falei a ela, renuncia ao mundo. Ele disse que já começou a se desfazer de algumas coisas, já se desfez de lisar dos cabelos, não sei o que, das unhas, aqueles todas que ficam aí, as maquiagens, o resto. Agora vai trabalhar na roupa. E eu lhe falei assim, aborrece o mundo. Eu falei, olha o que eu lhe falei, o céu estava muito longe de ti, agora o céu está muito próximo de ti. É muito forte, né? E se você lhe perguntar, pertencia a uma religião. E se você lhe perguntar quem é que contaminou um dia a mente dela, são pastores. Então, por isso, eu disse a ela que os outros estão na mesma condição como ele estava. Incrédulos, obstinados, ah, cheios de ódio contra o homem, mas estão também a cumprir a palavra de Deus. A palavra diz que importava que o homem fosse rejeitado e padecesse muito também. E assim, eles me rejeitaram. Eu estava a orar, Senhor, me rejeitaram. Hoje mesmo, estava a falar, Pai, fui rejeitado na terra. Eles não querem crer em mim. Estão me rejeitando. E o céu me respondeu o que eu acabei de falar aqui. Importa que padece muito, seja rejeitado, reprovado por essa geração. Então a história se repete. Não tem problema. Graças a Deus que a Ireide despertou. Como é que você teve essa revelação, pá? Mais do que Elias. Pode escrever para mim? Foi embaixo. Como é que é? Mais que Elias, como te foi revelado? As pessoas só estão na incredulidade porque não querem orar. Você sabia disso? Eles têm medo até de orar, de perguntar quem é o homem. Eles têm medo de perguntar àquele Deus que eles servem. Têm medo de chegar, de dobrar o joelho e dizer, Pai, esse homem está a dizer que ele é o Elias. Isso não é blasfêmia? Quem é ele, porventura? Não, não querem isso. Eles dizem, nem preciso. Quem fala assim sabe o que significa o que é isso. Quem fala assim significa que ele sabe, não quer cruzar com essa verdade, tem medo de encarar essa verdade, de ouvir para que não tenha que é, refúgio. Porque nesse momento eles têm refúgio. O refúgio que eles estão, que eles têm é mesmo esse, é um falso profeta. Elias já veio. E eles se sentem bem, porque eles acham que tem palavra para se justificar. Agora, orar e Deus lhe aparecer e dizer, eu sou, não somente para verem que eu sou Elias, para lhe falar que é muito mais que isso que vocês pensam. Eles têm medo de lhe ser revelado isso. Por quê que têm medo? Porque mesmo sabendo, depois não vão crer. Ao não crerem sabendo, ficarão atormentados, perturbados com a consciência deles. Ou então vão morrer conscientemente. Pessoas que querem morrer inconscientemente. Não é assim que acontece. Essas pessoas que têm doença terminal lhe perguntam qual é a forma que tu queres que morras. Ninguém pede que me assassinem. Ninguém pede que me enforquem. Ninguém pede, não. Todos pedem morte no sono. Ok? Não se preocupa. Não vai sentir dor. E vão lhe dar aquele medicamento. Primeiro dorme, depois morre. Ouviu, né? Ou primeiro lhe dão uma anestesia total e ele sai do estado normal. E depois aplicam já o que é mortal, para não sentir dor. Eles também querem morrer assim, querem ir no inferno fingindo que são inocentes. Ah,
ignorando, mas nós vamos continuar. Tá bom. Eu prometi que depois de 600 começaria a pregar. Estamos a caminho de 700 participações. Eu quero vos falar hoje de um assunto que está a ser muito abadalado nas redes sociais pelos pastores, pelos ministros, ou então mestres nécios. Existem os mestres nécios, infelizmente. Ah, a respeito do Francisco, o Francisco da Roma, esses escribas nécios que sempre cogitaram com as coisas que vão acontecendo na vida. E eu estava a falar isso em alguém, a Luiana, que desde João Paulo II, talvez antes também fizeram o mesmo, que coagitam a respeito da besta. Esses passam até são os mais idiotas. Esses já não estão a dizer que é besta o falso profeta. Inclusive, está a interpretar mal a própria palavra de Deus no sentido mais errado do que os outros já erraram, quando eles dizem que as 7 cabeças da besta, que o oitavo é o que vem depois de Francisco, quer dizer que esses 7 cabeças são papas. É incrível como os humanos, eles pensam que são espertos, inteligentes, sábios, não são tolos. Sempre a errarem e não se envergonham. Vão pulando. Os mesmos que erraram ontem é como mais ou menos os adventistas. Os adventistas eram, assim como mais ou menos o Calpeteca, ele continua a sustentar que está na vontade dele. Ele sabe, porque ele é um bruxo, mas seus seguidores continuam a sustentar que o Calpeteca está a pagar o preço por causa do Evangelho. Hein? As 7 cabeças da besta. É incrível. Veja só, até arranjaram uma justificação. Olha aí, esse já é novo. Tem um Papa, dizem que o primeiro Papa que estabeleceu, que instituiu o Vaticano como uma nação, como uma república. Ok? Antes não era. Estabeleceu como uma nação independente dentro de uma outra nação. Vocês conhecem? E começaram a contar desde aquele até o oitavo. E que o oitavo seria o anticristo. Aqueles outros no passado diziam que é anticristo, agora estão a falar que é o falso profeta. Falso profeta anticristo. Agora veja, quando saiu o Bento XVI, falaram que viria o último Papa. Que o último, até diziam que seria um negro. Que tem profecias, que quando vocês verem um Papa negro, quem ouviu essa história? Será o último Papa, e esse Papa é que vai não sei o quem, destruir a igreja, sei lá, tanta coisa, esse é o anticristo, não sei o quem, o falso profeta, tudo aquilo aí, o Papa negro. E houve uma agitação, veja só, e como tinha um nigeriano, depois do Bento XVI, renunciar, naquele tempo do conclave, que é um período aí, não sei de quantos meses, até nomearam um novo Papa. Então, viram ter um nigeriano que era um dos candidatos, sei lá, um dos candidatos forte. Não, eles mentiram, depois é que mudaram, Redolfo. Esquece, espera ainda.
Depois, quando eles erram, arranjam uma justificação. Então, disseram que vai ser o negro, o último Papa, é o oitavo, porque João Paulo II, Bento XVI é o sétimo. Desde aquele Papa que instituiu a Roma, o Vaticano, como uma república, uma nação, como nós sabemos que ele é um país, é uma república. Então, lhes foi dito para contarem sete. Depois do sétimo viria o oitavo, que era o último, da cabeça, das sete, das cabeças da besta. Então, o Bento XVI era o sétimo, contando a partir do tempo que foi instituída como república o Vaticano. Então disseram, olha, está a vir o oitavo. E tem profecias dos magos ou adivinhadores, disseram, será negro o último papa. Aí esse papa é o Pio XI, né? Ok. Então foram contando, João Paulo II, o sexto, Bento XVI, o sétimo. Houve uma agitação muito grande. Eu vi o Racho dos Anjos pregava isso, porque não sei o que, vai vir o Papa Negro, o último Papa, o último. Ouviu? Ir lá nas redes sociais para você ouvir a explicação da Bíblia. Ir lá nos Adventistas para você ler como eles, não sei o quê. É tudo mentira, sabe? Quando assustaram, o homem da Nigéria não virou Papa. Veio um desconhecido da Argentina. Pua, laca, 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 laca. Automaticamente mudaram. Não, negro não significa de pele. É um papa jesuíta. Ouviu, Rodolfo? Porque tem um papa negro e esse papa negro é invisível. Ele é invisível, é o chefe dos jesuítas, ele manda mais do que o papa visível. Esse é o papa negro. Não significa que tenha que ser de raça negra. E depois mais o Francisco, como foi, é um jesuíta, olha, viu? É ele, o oitavo, o jesuíta, o último papa, acabou a história. Entenderam? Agora veio no consulado do Francisco outras conspirações, chama-se teorias de conspiração. E quem deu essa teoria é aquele demente aí, aquele lunático que se assassinou. Que é o nome dele? Mastral. Como é? Um depressivo daquele. Ainda continua a considerar que era um grande profeta. Esse povo da terra. O tal Mastral, se ele é Daniel Mastral, é que veio desfazer esse de Francisco, o último. Ele disse: não, Francisco é o penúltimo, é o sétimo. Que o primeiro Papa não conta. O primeiro que estabeleceu essa Constituição como república, o Vaticano, começou a contar, olha só, começou a contar o que veio, não ele próprio. Ele criou a república. Então, quem criou a república, por exemplo, quando se cria a república, chama-se a primeira república, nos países democráticos, a primeira república. Depois quando vier outro presidente, por causa das eleições, segunda república. É assim. Nós, como tivemos no comunismo, quando terminou o comunismo, começou, depois das eleições, a primeira república. Por causa da guerra, demorou muito tempo, depois das eleições, a segunda. Então, se ele que constituiu a primeira república, então ele é o presidente, o primeiro rei, primeira cabeça. Como é que ele, o Mastral, é inteligente, viu? Não, esse aqui vai morrer, ainda vai ficar. Não, vai vir um outro. Vai vir um outro, não é esse o último. O último é depois de Francisco. Agora estão a cogitar, diz que a oitava cabeça. A oitava cabeça está a vir, o Francisco é a sétima. São os reis, os sete reis. Reis? Quais reis esses? Hum? Quais reis? Quando João foi no céu, lhe foi dito que nas sete cabeças, que são sete montes, sete reis, que não tem nada a ver com os papas, que cinco já teriam passado.
o anjo lhe falava que 5 já tinham passado naquele 7 aí, e que existia um, 6, e que o outro viria, ainda não veio. Não, passaram 5, existia um naquela altura, e viria o sétimo. E depois do sétimo é que viria o oitavo, que é um dos 7. Ouviu? Infelizmente. E eu falei à jovem que estava falando comigo. Quando João foi no céu, não tinha papas. 5 papas já tinham passado. Há 2.000 anos, não tinha nem igreja católica, nem papa. E se você controlar desde o primeiro papa, não sei, já passa 100 ou 200, sei lá. Quem conhece o número? Ouviu? E são adventistas que vão inventando isso. E os evangélicos vão atrás dos adventistas e não reconhecem que os adventistas que lhes deu essa revelação. Fingem que é deles. Vão cabular nos adventistas e vêm. Os mesmos adventistas já andam perdidos. 200 e tal papas passaram. Ouviu? Porque o Papa, o Papa Negro será o último, a oitava cabeça. A oitava cabeça é o anticristo. Por que que ele é chamado de um dos 7? Sabe? Aqui as 7 cabeças têm 2 explicações. Não somente são montes, mas também são reis. Ok? E quando fala dos reis, é que fala que 5 já passaram e um existe e outro é vindo. E quando vier, que importa que dure pouco tempo. Não como monte, como reis. Cabeças, que são montes, e também reis. E esses reis são os reinos que dominaram o mundo, que já passaram até aquele tempo que João foi no céu. Quem é o rei, o reino que reinava o mundo? Era o romano. Então já tinham passado 5. E existia um, que é o romano. E depois viria o sétimo, que duraria pouco tempo. E depois viria o oitavo, e é um dos 7. E ontem eu falei, as pernas do boneco, da visão do quem de Nabucodonosor, e os seus pés. Esta ligação, no fundo, é uma mudança que o reino americano vai dar para o anticristo. Ok? E quando se fala de montes, está-se a falar de fortalezas. Isso é o reino de Satanás. E esses 7 montes são 7 poderes que dominam o mundo da nossa era. Já não é uma história, são real, são espirituais com manifestação física. E nas guerras do homem, Satanás estabeleceu também grandes marabus nessas fortalezas para tentar impedir, para matar o filho. Assim como tem as águias, também tem humanos. E entre os humanos, um desses montes será o anticristo, que estão na guerra agora, que depois vai morrer e depois vai ressurgir do abismo. Infelizmente, e as pessoas cogitadas, e eu respondi,
desde João Batista, João Paulo II, que eles cogitam essas coisas. Passou outro, cogitaram. Veja, só vai passar esse, vão mudar daqui a pouco a linguagem. Vão trazer uma outra. Não! Significa que esse é a Lena White. Começou a errar desde o princípio, mesmo morta, continua a falar os seus erros. Vocês conhecem a Lena White, criador dos Adventistas, ou do Adventismo. Ouviu? Aquela bruxa foi usada por Satanás, que não digo até que foi erro, enganou as pessoas, e muitos acreditaram naquela mulher, estão no inferno com ela, e os seus discípulos continuam a errar. É incrível. Por isso, não tem nada a ver com os papas. Quando se fala dos papas, não tem nada a ver com o anticristo. Tem a ver com a mulher, a prostituta. Vas encontrar que ela está sentada no colo de uma besta de cor vermelha. E vamos ver também que os sete montes é que sustentam esta mulher. Ontem eu falei que essa mulher vem de muito longe. É o sistema. E ela está sentada sobre seus maridos, sobre os sete montes. Hum? E os sete montes sustentam, alimentam a bruxa. Isso é um grupo, é uma organização, é chamada Igreja Católica Romana. Agora os homens vão passando, os homens passam, a organização fica. Passaram os papas, passaram não sei o quem, os padres, Padre Pio, Padre não sei o quem, Madre Teresa, porque não sei o quem, passou o João Paulo II, disse que o Papa Amado, passou não sei o quem, o outro de missionário, agora vai passar o argentino. Eles querem procurar o que é espiritual na mente carnal, nos estudos filosóficos, não é possível. Por isso estão sempre a errar. E o mais caricato disso, não se envergonham. É incrível. O diabo ainda lhes incita para outras versões. Se você ir aos adventistas, ele pergunta, fala dos erros da Lena White. Para eles não errou. Quando eles disseram que o mundo acabaria naquele ano, mudaram a versão. Não, acabou mesmo naquele ano. Cristo voltou naquele ano. Sua vinda foi invisível. Começou, eles dizem que começou o milênio aí. Você sabia, para os adventistas, o milênio começou quando terminou essa guerra aí. Quando começou, aliás, essa guerra. Começou o milênio. Cristo reina desde aquele ano. Ah, são miliantes, né? São delinquentes, pá. Para eles, Cristo já voltou e começou também a reinar invisivelmente. Estás a ver o quê? Por isso, cuidado. Aliás, você já não vive mais dessas falsas revelações aí da internet ou dos mestres que pregam a barriga, que só pensam nas coisas da terra, os hereges. Paulo bem advertiu que isso viria a acontecer.
Aí quando se fala dos ignorantes da IURD, são grandes revelações. Por isso os bispos da IURD vão lá atrás dessa falsa revelação de Helena White e os seus discípulos para vir ensinar na igreja. Mas nunca ensinam na igreja no geral. Ensinar nos jovens, nos obreiros. Ouviu? Nós, os obreiros, pensávamos que estávamos a ouvir grandes revelações. Mas eu já desconfiava. Alguma coisa me mostrava que não estava certo, não. Por isso entrei e eu próprio fiz as minhas investigações à luz da palavra de Deus, orando, jejuando, fiz o que fez Daniel. Eu vi que Daniel orou e jejuou. Eu também comecei a orar e jejuar para entender. E foi quando eu descobri essa farsa, quer do Bento, do quem do João Paulo II, do milênio, que já começou, de Jesus que já voltou invisivelmente. Até Edir Macedo não escapou desse engano dos adventistas. Os adventistas e Edir Macedo acreditam que Satanás está encerrado. Você sabia disso? Para os adventistas, Satanás está preso durante 1000 anos. Já foi encerrado no abismo. Então, se alguém vem me fala, eu vou dizer, e quem, se está encerrado, como é que o mundo está a ser perturbado se ele está preso? Quem é que está a matar as pessoas aqui? Mas são tão ignorantes que eles têm uma resposta para dar. Vai dizer, não, são os seus demônios, ele está preso. Entenderam? Não se pode falar nem do anticristo agora. Se não é tempo do anticristo. Quando se fala já do anticristo, é como que já vai acabar já o mundo. É como que a grande tribulação, para eles a grande tribulação já vai começar. Para eles a morte do Francisco, sabia que estão a falar isso? Francisco morreu, nova, como é que chama? Nova quê? Aquele sistema que eles querem que é a nova era, ou novo, como é que é? Francisco morreu, nova ordem mundial. Para eles, olha, se preparem com esse arco-íris mais que apareceu em cima. Ê! Tá vendo o arco-íris? Acabou! Quando ele. Não, estava falando assim: a morte do Francisco não é somente uma morte, é um dilúvio, é uma catástrofe. Se não viram o arco-íris que apareceu, significa que o mundo vai entrar num caos. Não é o caos que eu estou a pregar, que é resultado das minhas batalhas. Para eles, o caos, o que vai vir já é o falso profeta que vai estabelecer ou então apresentar o anticristo. Quer dizer que vai começar a nova ordem mundial, vai começar a grande tribulação e os cristãos já estão a preparar assim as malas para fugirem no Amazonas. É, é mais cristãos brasileiros que são muito ameaçados, atacados com esse de Angola, eles nem querem nem saber. O de Angola, esse, parece que o pentecostalismo angolano, ele ignorou também o brasileiro, né? Em parte, tirou lá umas coisas e o resto ignorou. Foi embora no pentecostal português, que você fez essa simbiose. O americano, então o brasileiro e o português. Então os portugueses, como são muito, não são emocionados, os portugueses são muito, como é que digo? Não digo sérios, mas aquelas pessoas assim, é, muito frios, muito, é, não digo frio, não. Pentecostal, português não é frio. Eu já vi pregadores portugueses são muito agitados, desde que seja pentecostal, já não é mais frio nada. São muito assim, pragmáticos, ok. Ah, como diz a Tânia, os portugueses querem ver para crer, são os tomés. Então eles não estão muito nessa emoção aqui. Essa emoção brasileira está a vida América. Só que nós, como não temos a língua dos americanos, por isso não bebemos diretamente. Ou não é eles, eu também um dia bebi. Não bebem diretamente da América, então bebem do Brasil, e o Brasil bebe da América.
Lá na América, sim, você não imagina. Esses emocionados pentecostais americanos já estão a falar e as pessoas estão a preparar as malas, já estão a preparar. Como é que é? Como é que chama aquela ração aí da grande tribulação? Tem que levar uma pá, uma katana, uma enxada, estudo móvel, para não ocupar muito espaço. Cuidado com o bunker. Kit de sobrevivência. Olha, de preferência, produtos que demoram muito tempo. Não leva nada que é perecível. Não. O arroz é bom, alguns quilos, não leva muito peso, porque os caras vão ficar, andarás a pé. Feijão é muito importante. Olha, o feijão por causa do ferro. O feijão tem ferro, então leve o feijão. Não falte o feijão. Olha, os suprimentos. Aqueles suprimentos aí são muito importantes. Você mesmo que não comer e tomar aquele suplemento, você nutre o organismo e vai sobreviver, ok? Alguns líquidos, umas águas aí na mochila, não sei o quê. Olha, a coberta, não esquece. Lá nos Amazonas tem muito mosquito, ok? Levar os inseticidas. Tá ouvindo? As luvas. Olha, cobertura, olhos miruins, cuidado. Tem serpentes, tem que colocar roupa anti-serpente, botas, pode molhar e você sobrevive, entra na água. E resistentes também, tá a ouvir? Gilvanete disse que já tinha essa kit, né? Vamos ver. Foi a Gilvanete ou quem? Ou Neide? Que disse que já tinha o kit. O kit de sobrevivência da grande tribulação. Quantos quilos? 10. Ouviu? Até já deram. Não pode passar 10 quilos. 10 quilos é o suficiente. Está a ouvir? Sim, pastor. Ah, as testemunhas de Jeová já estão com as mochilas prontas. Meu Deus do céu. Olha, os cereais são muito bons. Tem gente que já tem um armazém de produtos nas garrafas. Cuidado com os cereais. Não esqueça os cereais. Os milhos, jinguba, porque os cereais são bons, tem muita energia, tá vendo? Tem muita energia e vai precisar muita energia, muita força. Já estão a agitar o mundo, a morte de Francisco é o começo da nova era, nova ordem mundial. Vai subir o oitavo. Começa a grande tribulação. Ai, Paulo Júnior aprender artes marciais para lutar com os tropas do anticristo. Eu peguei o endereço eletrônico do pastor que instruía. Ouviram? Gilvanete. 10 quilos de arroz. Não, 10 quilos de arroz vai levar como então? E o resto? Em 2019 eu procurava um lugar em Rondônia, nas matas, para levar minhas filhas. Esse corredor queria salvar as suas filhas da fúria do anticristo. E já começou. Cuidado com a morte do Francisco. Não é uma morte normal, não. Vocês viram o arco-íris? Vai começar a nova ordem mundial. A Terra com Trump, mais vão associar à estação do Trump. Vocês não estão a ver. Aí vocês não estão a ver como o mundo está agitado. Então daqui a pouco vão dizer Trump, anticristo.
O futuro, o substituto do Francisco, o falso profeta. Você ainda não estava a falar. Antes falavam que era o Papa Francisco o anticristo. Agora, como entrou em coma, já estão a mudar. Não, vem o oitavo. Mas não será o anticristo, o falso profeta. Eu só vim para esclarecer isso, tá? A minha exortação cingiu-se por causa das pessoas novas. Quem já é antigo sabe que isso aqui não é novidade para vocês. Desde as matas que eu vos explico que não será agora, não. Eles sempre se decepcionaram. Você está a pensar que o diabo não leva pessoas através dessa notícia? Leva. Tem pessoas que, depois disso, se tornarão incrédulos. Tem pessoas que vão para infarto, com medo. Hã? Tem escuteiros para preparar para a grande tribulação. Ouviu? Os adventistas do Brasil. Mas, graças a Deus, deem graças a Deus que vocês foram libertos deste engano. Agora vocês estão bem quietos, esperando o amanhecer do dia. O dia vai amanhecer. Pessoas que suicidaram-se por causa da doutrina do filho do diabo, Romilson. Ouviu? O outro Romilson, um outro mentiroso. Esse não é descendente dos adventistas, será? O espírito que ele carrega do erro é. Esse não bebeu dos adventistas. Investigam, vocês vão ver. Possivelmente teria saído do adventismo, como Calpeteca, a menina que arrastou uma multidão para em Moçambique para a montanha. Os pais tiraram seus filhos nas escolas por causa do Armagedon. Naquela altura era a igreja virtual. Muitos moçambicanos me perguntavam o que é que devemos fazer, se é verdade. Ouviu? O tal Romildo, muitas pessoas se suicidou, mas continua ainda a ser seguido. É incrível. Esses são os pactos, né? O feitiço é terrível. As pessoas continuam a acreditar que ele não falhou. É incrível. Porque depois que eu vi que não houve o arrebatamento como ele profetizou, depois começou a enganar, não. Deus deu mais um tempinho. Os homens não estavam preparados. Olha só. Amém. Graças a Deus. Ainda bem que vós tendes paz e tem muita gente nova que está aqui entre nós a viverem esse engano. Você que é primeira vez, talvez segunda, terceira, não vai no engano, não. Estamos ainda no tempo da abundante graça. Uh, até não é abundante graça. Aí também, nós não estamos no tempo da abundante graça. Da graça superabundante. Ouviu? Por que que a graça superabundou? Porque a lei teria abundado o pecado. Paulo diz que a lei abundou o pecado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está entendendo? Então ainda estamos no tempo da graça. E não é abundante, superabundante. E um dia a graça vai terminar. Sim, vai. Mas não nas vossas cogitações das redes sociais ou dos adventistas. Não tem nada a ver com isso. Ainda estamos no tempo da libertação. E depois vamos vir no tempo da colheita. E depois da colheita é que virá o fim da graça.
Ó terra, não temais. Tudo que vocês estão a ouvir acontecer na terra é mister. É o princípio de dores. Ainda não é grande tribulação. A plenitude dos gentios ainda não terá entrado. A abundante graça ainda não foi retirada. Está entre nós a graça. Então não vão na conversa dos hereges, o mundo vai acabar. Olha, e não sei quem. Ah, não, ainda não. Ainda não será o fim. Jesus disse: ainda não será o fim. A grande tribulação, Jesus deu um sinal. Hein? O sinal que Jesus deu é qual é? Quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, é verdade que Jerusalém já foi cercado uma vez e destruída depois que Jesus falou essas palavras. Tenho a certeza que aqueles cristãos que viveram naquele tempo pensaram que é os dias que Jesus tinha falado, mas não seriam aquele. Hum? Não somente quando Jerusalém for cercado como um sinal, quem é que cercou Jerusalém? Ok? Estão entendendo? Porque os Amás ou os árabes podem cercar Jerusalém. Se mais ou menos os árabes todos, o Irão, o Iraque, Síria, se congregarem e cercarem Jerusalém, não, eu não vou dizer que é esse cerco que Jesus falou, que daria início à grande tribulação. Quem é a pessoa que vai cercar Jerusalém com seus exércitos para ser o princípio da grande tribulação? Onde está o problema? E nós conhecemos a identidade do filho da perdição. No livro dos profetas, ele é chamado Gog e o seu povo Magog, ok? E diz a Bíblia Magog como a areia da praia do mar. Quer dizer que milhões, se não falar bilhões, bilhões e bilhões e bilhões de homens cercando só uma cidade, um país. Aí sim, não é alguns soldados. E Gog é um que terá prominência mundial para congregar todos os povos da terra. Não é fácil. Se a América hoje reina o mundo, mas não tem proeminência mundial, não tem aceitação, tem autoridade sobre o mundo, mas porém nem todo mundo, até o Lula está a lhe desafiar. O Lula, olha o que o Lula está a falar. Você não foi, com aquela voz dele, você não foi eleito para ser presidente do mundo, não. Tu foste eleito para ser presidente lá da América. Ouviste, ó Trump? Quem é que vai falar isso ao Gog? Está morto. Gog vai ser o rei do mundo. Quem não crer ou não aceitar nele tem que ficar em silêncio. Agora não. Hoje os americanos, está aí a Rússia, está aí o Irão, está aí a Coreia do Norte. São rebeldes, não tem nada a ver com eles, não se sujeitam, pronto, à autoridade americana diretamente, mas indiretamente estão. Óbvio? Então, se houver um rei que consegue dominar o mundo todo, o mundo, e conseguir congregar todas as forças do mundo em direção a Jerusalém, então essa profecia se cumpriu. Jesus disse: quem lê, atenta. Ok? Não é uma pequena guerra, guerra mundial. Olha, Gog e Magog, está no cerco de Jerusalém. Ainda que haja cerco, está onde o consenso mundial? Está onde o Gog? E o Magog está onde? Amém? Estás preparado, tá? Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. É mister que essas coisas aconteçam, ok? A pessoa que irá cercar Jerusalém com seu exército é a primeira besta.
que tem vários nomes. A besta que sai do mar, o anticristo, filho da perdição, ok? E no Velho Testamento foi chamado de Gog, o príncipe de Tubal e Mesaque, e o seu exército, Magog. Ó terra! Zombei o Lula, né? Ele não foi votado, não foi eleito presidente do mundo, não. Foi eleito presidente do país dele. Em outras palavras, ele não manda no mundo, não. Ele fica lá no país dele e acabou. Mas não será assim com Gog, porque haverá um consenso mundial para que ele tenha essa autoridade. Aliás, o mundo todo vai lhe entregar o poder. Ah, não é brincadeira, não. Isto é a grande tribulação. Não estou a falar quando ele subir no poder. Quando subir no poder, lhe entregaram o poder mundial, também ainda não será a grande tribulação. Aí começa só a contar, né? Que depois de 3 anos e meio, começa a grande tribulação. Sim, vos explicando com detalhes. Jesus até deu o sinal, olha, sabe qual é o sinal que eu vos dou? Antes daquele dia vai haver guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, pestilências, não sei quem, o amor vai esfriar, o pai vai matar não sei quem, a nora com a sogra, sogra com a nora, filho com o pai, mãe com a filha, não sei quem, isso tudo. Mas ele disse: essas coisas, quando acontecerem, não é grande tribulação, são o princípio das dores. Ok? Foram advertidos para houverem isso, de guerras e rumor de guerra e terremotos, para não dizer, olha, grande tribulação. Não, é o princípio de dores. Depois ele disse mais: sereis perseguidos, odiados por todos, e até presos e mortos por causa da minha palavra, do meu nome. Mas ainda assim também não será o fim. E nós vimos a igreja primitiva passaram disso. Foram perseguidos, odiados, executados, presos, crucificados, queimados. Lhe foi dito, não, também será o fim. E ele disse, sabe qual é o fim? Quando vai começar o fim, vocês vão ver já que é já o fim. Quando vocês verem Jerusalém cercado de exércitos, é então quem lê atenta. Quem estiver no telhado ao descer, vai fugir na mata. Quem estiver no campo não volta na cidade. Quem estiver dentro de casa, sai, corre já. Ele disse: será um dia difícil para o povo. Aí é o começo da grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Quer dizer, o cerco de Jerusalém é um sinal proeminente. A perseguição não será somente em Jerusalém, mas Jerusalém será cercada. E por que Jerusalém vai ser cercada? Eu vou explicar por quê. Estava a conversar com uma dona que me fez essa pergunta. É, será que o falso profeta vai representar mais ou menos o Elias, o João Batista, para com Jesus? Eu disse sim. Assim como João apresentou Jesus à nação, também o anticristo, ou então o falso profeta, vai ter essa missão. Por isso ele vai insinuar o mundo todo para que faça uma imagem, a imagem do chefe dele, para que todos beijem e adorem-no. Ok? E que todos recebam também a marca. Ouviu? No fundo, o falso profeta é que estará a falar, é a porta-voz, é incrível que vai lidar com o povo, vai aparecer. O antigo chefe vai ser uma pessoa muito restrita, ok? Parece que estarão a lhe dar muitas mocas na cabeça, está vindo o abismo, é?
muita esmoga para ele não começar a sair na rua e começar a devorar as pessoas. Por isso ele, quando começar a matar, você não imagina. Ok? Agora, veja que esse falso profeta é o que estará em ação. Entenderam? O falso profeta, o porta-voz, estará a lidar com o povo e o chefe, quer dizer, o segundo no reino, e vai operar sinais e maravilhas para enganar todos aqueles que não creram no tempo da verdade, que é na abundante graça, para que creiam na mentira e sejam todos condenados. Estão a entender? Por que cerco de Jerusalém? Porque nos primeiros 3 anos e meio, Israel aceita a besta, aceita o falso profeta como Elias e aceita a primeira besta como Cristo. Estão a entender? Porque até hoje eles estão à espera. Eu já vos contei que em todas as casas dos israelitas tem lá uma taça de vinho. Alguém foi em Israel, já falei disso, né? Alguém foi em Israel e perguntou, mas essa taça está sempre cheia, é só trocar. Já, né? Ah, sim, já falei. E o israelita falou, não, essa taça é memorável, é memória, é simbólico. É... As memórias de Elias. Quer dizer que, ao olharem para aquela taça, têm a convicção e a certeza que Elias vai voltar. Eles estão à espera de Elias e também do Cristo. Entenderam? Então, quando essas duas figuras aparecerem, Israel cai no engano, aceita a besta como seu libertador. Por isso, a mentira do que é de Satanás é que essa mesma besta conseguirá trazer paz em Israel e no mundo, claro. A chamada paz falsa. Pela primeira vez, depois que foram desterrados, no fundo, depois que voltaram do Egito, continuaram sempre em brigas, ao serem odiados, até hoje. Piorou ainda agora, né? Com o regresso da Europa. Agora você veja, esse anticristo vai conseguir convencer os árabes, porque os árabes também vão lhe reconhecer como o seu libertador, todos os povos da terra. E assim as armas vão se posar, vai haver paz em Israel. Israel vai ter paz com os árabes. Vão se abraçar, vão se dar cantando, vão se beijar, vão se chamar de irmãos. Durante muito tempo nos odiamos, pá. Até que veio o único que conseguiu nos unir, o único que conseguiu estabelecer a paz. E a primeira coisa que ele faz, o gajo, faz uma aliança com Israel. A aliança era secreta. Eu vou trazer paz, ok? E não tem problema não. Aí, isso tudo que você está vendo do Trump, não sei o que, eles presidentes norte-americanos, isso é ensaio. Por isso, quando aparece o Trump a amar tanto os israelitas, querer resolver a... Não, oh, esta aqui, eu acho... Não, não tem nada disso. Assim também como o quem? O Hitler, naquele tempo, o povo, os cristãos daquela era, pensaram que aquele era a besta. Aquele até tinha mais sinais da besta do que qualquer um. Ao massacrar os judeus, é incrível. Ah, a ocupar o mundo todo. Então, feito isso, Israel durante 3 anos e meio vai viver
do peito do anticristo, da paz falsa do anticristo, dos miminhos do anticristo. Mas depois dos 3 anos e meio, essa aliança é quebrada. Por quê? Porque para Israel, israelita, adorar um boneco é abominável. A primeira abominação para um judeu é a idolatria. Então, quando terminam os 3 anos e meio, automaticamente começa a idolatria, que não existia. Já falei do falso profeta, a ordenar todos os povos para que fizessem a imagem e adorassem a imagem. Então, Israel se vê em apuros e descobre que foram enganados. E descobre que há mentira aí, há uma mão invisível, há uma mentira. Então, eles saem da aliança. A aliança é quebrada e o anticristo fica furioso por eles saírem da aliança. Aí é, vamos matar. Vocês sem mim, vocês não vivem. Eu que vos dei a paz, agora eu vou vos mostrar. Então agita o mundo todo. Entenderam, Gog e Magog? É os árabes, é africanos, europeus, americanos, asiáticos, todos. Veja só, aquele país é bem pequeno, parece que é igual ao tamanho do Uíge, né? Um país bem pequeno, onde bilhões e bilhões de soldados, barcos, aviões, cavaleiros, não sei o que, tanques, anfíbios, até o rio Eufrates vai ser secado só para eles passarem. As águas vão cegar só para os carros que vão vir do Oriente atravessar. É incrível. É muita tropa. É muita aviação. Será a vingança do anticristo. Eu vou fazer desaparecer essa nação no mapa. Eu vou queimar isso. As armas nucleares, tudo virado para Israel. O cerco começará. Esse sinal. Não é um pequeno cerco, uma pequena guerra. Ai, porque é esse? Não. Vai ser terrível. Primeiro aceitam que ele é o Cristo que eles esperaram, depois rejeitam, assim, o ódio para destruir Israel e todos os seus habitantes. Jesus disse: quem lê atenta. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é a capital. Se hoje Jerusalém é a capital, mas vai ser. O povo anticristo vai trazer outra vez a capital em Jerusalém. Hoje ninguém consegue. O Trump só conseguiu trazer a embaixada americana em Jerusalém. Ih, Trump, você não pode imaginar. Não somente ele vai trazer a capital para Jerusalém, também construir o templo, uma coisa impossível. Agora, vai destruir, o anticristo vai destruir aquela mesquita que está lá no Monte Moriá. Tem lá uma mesquita agora. Vai destruir aquela mesquita e edificar lá o templo para os judeus. Por ter trazido a embaixada, estavam lhe a assemelhar com o rei Ciro, ok? Quando ele construir o templo, não é abominação desoladora. Gilvanel, nos primeiros 3 anos e meio, não haverá abominação desoladora. A abominação desoladora vai começar depois dos 3 anos e meio, quando se colocar o boneco do anticristo no santuário. E começará a abominação da desolação, que falou o profeta santo. O profeta Daniel, quando estiver no lugar santo. Ouviu? Que falou o profeta Daniel, quando vocês verem, está no lugar santo é no santuário, no santo dos santos. Quem lê, atenta. Olha os sinais. Então, vos dá sempre sinais. Acabou. Se mesmo o anticristo no governo ainda não é grande tribulação. E Paulo disse, já falei aqui, quando eles falarem a paz e segurança, então vai vir repentinamente o quebrantamento deles. Viu? Um tempo de paz e segurança e depois um tempo de quebrantamento, com dores de parto.
É verdade. Então, ainda bem que vocês já entenderam tudo. Vocês já são mestres, pá. É? Tem a mestria dessas coisas. Então, quando vocês estão a ver, estão a só já lhes rir mesmo, coitado. Mandaram-me um vídeo já na Luana. Luana tem o brasileiro a especificar a morte não sei de quem. A morte do Francisco, o que é que vai dar? E porque não sei o quê. A nova ordem. Ah, pá, 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 pá. Meteu lá um demente daquele que se suicidou. A profecia do Mastral. Mastral falou isso. Esse é o oitavo que está a vir aí. Então, isso não é uma morte normal, não. É muito mais do que as pessoas estão a pensar. E eles, como intimidam esses pastores brasileiros, você, como intimidam? Parece que já vai. Aquelas mulheres que sofrem de pânico, já- uns vão dormir na mata. Tem pessoas que mais ou menos vivem próximo de uma mata. Ele vai pensar que vai começar, vai, vai arrumar as malas e vai estar no capim. Quer dizer, eles têm formação, Leidiane. Sabia isso que é uma formação? Isso é o coaching, criar a emoção nas pessoas, trazer emoção, tocar na emoção das pessoas. É isso. Chama-se quê? Dramaturgo. Já deixa o dramaturgo a cena for, é? Para manipular as pessoas. Dramaturgo. Nunca ouvi esse termo. Para dramatizar. Viu? Sabem dramatizar as cenas para conseguir atrair as pessoas para si. E se ele pedir alguma coisa, ele vai dar traumatizada a pessoa. Vendem. É a mesma coisa que fez a Lena White e Russell. Vocês venderam suas casas. Hã? A mesma coisa que fez o quem? O Calpeteca. Pessoas abandonaram empregos. Crianças saíram da escola porque já ia começar o quê? O fim do mundo. Amém. Tá ligado. Ah, uns já estão nos montes, né? Tem pessoas que já estão no monte. Vai começar uma nova era. Nós já estamos aqui no monte. Aqui já estamos à espera. Aqui é caminho para as matas. É, aqui tem uma boa mata. Para não falar os americanos que já estão a construir que é, bunkers. Tá bom. Todos estão doentes, seja novo como antigo. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. O meu Deus vos liberta. Sejam todos libertos. Maus sonhos saia e todos que são doentes sejam curados. Em nome de Jesus Cristo. Recebam a libertação os doentes. Recebam a cura. Recebam. Recebam. Câncer sai. Gripe desaparece. Dor desaparece. Miomas. Qualquer que seja o teu nome, há um nome que está acima de todos os nomes. E o nome é Jesus. Oh, sejam todos curados. Sejam todos libertos. Sejam restaurados. Sejam abençoados. Você que está a interceder por um doente que não está aqui ou que está em casa, que não está em casa, sei lá, e ele enviou a sua palavra, e sua palavra os curou. Eu mando a minha palavra, e a minha palavra cura essa pessoa que está doente. Não há distância para a palavra de Deus. Sejam todos curados, libertos, restaurados, salvos. Você que está a clamar, viagem, um documento, um processo, qualquer que seja a coisa. O meu Deus abre essa porta e te conceda o desejo do teu coração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito de Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. Amém.